O desafio nos move como condição humana. A fé é o que nos faz ir além. E nesta jornada de paisagens, sempre em mudança e contextos diversos, é que se desenha a história das religiosas da instrução cristã. Mas, antes de iniciarmos a nossa viagem no tempo, é preciso saber quem são essas mulheres. Olha, uma religiosa da instrução cristã, ela tem de trazer dentro do seu coração o desejo de educar. Né? Educar dentro dessa visão de educar e amar. É aproximar-se, é se colocar também no lugar do outro, é colocar e contribuir para que a formação dos valores possa ser interiorizado pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos. A maior qualidade de Madre Agata é a coragem. Por isso que eu digo, filha de Madre Agata não é covarde. A gente não recua. Nós temos um artigo das Constituições, o artigo 7, que diz que a gente é educadora da fé e a gente deve estar educando a juventude, qualquer que seja a circunstância, o lugar não importa. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, a gente está firme naquilo que é o propósito. Por isso que a gente ainda hoje é religiosa. O nosso carisma, ele se atualiza, ele é atual. Tanto é que nós dissemos que o nosso desejo é encarnar a face atual do Cristo Educador. Os desafios enfrentados pelas irmãs pioneiras aqui no Brasil eram alguns. Hoje temos outros desafios. E essa face atual do Cristo Educador é o que nos move. Antes a fronteira talvez era uma fronteira territorial, de espaço físico. Hoje nós precisamos estar à frente de outras fronteiras. As redes sociais e os meios digitais, eles possibilitam que nós possamos alcançar outras e muito mais pessoas. Então nós aliamos tudo aquilo que temos, que foi desenvolvimento da humanidade, para que nós possamos sempre atualizar o nosso carisma. Nosso Deus que conduziu a nossa história. Esse Deus que se fez presente e vem nos movendo até hoje, vem nos sustentando, e vem nos inspirando, e vem garantindo a sua presença na nossa vida, na nossa consagração e na nossa missão. 125 anos, eu diria, de graça, 125 anos de gratidão, 125 anos de dobrarmos os nossos joelhos e dizermos: Senhor, estivestes conosco. Por isso nós estamos aqui como tuas servidoras, por isso que estamos aqui pela força desse carisma que faz arder o nosso coração e dar sentido para a nossa missão. Originalmente belgas, mas atentas às necessidades do mundo, chegamos aqui ao Brasil em 1896. Nossa relação com o Brasil vinha sendo desenhada anos antes. O pedido do Papa para uma viagem arriscada, rumo a uma terra desconhecida, nos dava a dimensão da grande aventura que estava por vir. Então, o bispo, Monsieur Antoine, convidou a nossa superiora geral da época, Mère Inácio Polenis, para uma conversa. E nesta conversa, ele fez o apelo do Papa. E ele mesmo disse às irmãs, a Mère Inácio, que quando o Papa diz, é Deus quem fala. Esse pedido, ele se vai muito bem, não é, com o nosso carisma,
daquilo que a Madre Agatha Verhelli deixou para nós, né? Do sacrificar-nos e consagrar-nos inteiramente à juventude, em toda parte onde possamos cooperar na propagação da glória de Deus. Então esse movimento, ele parte de um desejo de resposta ao Santo Padre, o Papa Leão XIII, mas ao mesmo tempo um desejo de fazer aquilo que tanto desejou a nossa querida fundadora Madre Agatha Verhelli, de multiplicar-nos e estender-nos. 2 anos depois desse pedido, elas já chegaram aqui, em outubro. O pedido foi em 1894. Em 1896, elas chegaram no Brasil. Viajar de navio mais de 15 dias, né, com todas as questões, né, que aconteceram também entre elas, de mal-estar, de enjoo, né, de tudo mais, de entrar água também onde elas estavam. Todas essas histórias que a gente também escuta, mas em nenhum momento a gente percebe que houve uma reclamação, que houve um mal-estar entre elas. Pelo contrário, até a irmã Livine, que era mais interessante, ela virava o jogo, né, de uma forma assim bem interessante, que deixava todo mundo com um excelente astral, né? Ninguém conhecia nada. Saíam de um clima frio, né, para um clima tropical. Com a roupa, você pode ver por ali, eu ainda peguei. A touca cobrindo a cabeça toda, tinha não sei quantas roupas a gente, tinha por cima um fichu, que era uma coisa de frio na Europa. E não sabiam a língua, nem os costumes, nem a cultura, elas foram aprendendo cada coisa. Quando elas chegaram aqui, primeiramente as vestes, totalmente diferente do que elas encontravam na Europa, principalmente por causa do clima. O clima aqui em Recife, bem diferente do clima da Bélgica. Então elas tiveram que se adaptar, até por um tempo conviver com essa realidade, um certo incômoda, né? Mas elas superaram. A mesma coisa a língua. Sair de um país onde elas falavam o francês, falavam o flamengo e se adaptar ao português também foi um processo difícil. Elas chegaram aqui sem conhecer a língua, né, portuguesa, e aí elas tiveram que aprender, tiveram aulas, passaram algumas situações difíceis, mas aos poucos foram superando esse desafio da língua. Elas têm uma formação, elas têm um estudo, elas têm uma análise, mas imaginemos esse novo. Não saber o idioma, não saber o que espera, o clima totalmente diferente, os costumes, principalmente da região do Brasil, com outras doenças, outra culinária, outra maneira até de ser igreja. A Igreja Católica ela é muito bonita por isso, ela é bem plural. Aquela metáfora da rede lançada que alcança todos os peixes, elas vêm aqui alcançar peixes nunca vistos, utilizando uma comparação. E como se lançar? É a prova clara de que é obra do Espírito Santo. Eu me recordo o quanto as nossas irmãs, quando chegaram aqui no Brasil, elas ficaram encantadas com a expressão do povo brasileiro, do povo nordestino, que aconteceu na festa da Imaculada Conceição. Na capela, a celebração de manhã, muitas pessoas, e à tarde haveria também adoração ao Santíssimo. E uma das nossas irmãs, quando contemplou o número de fiéis que voltaram à tarde, ela disse a uma co-irmã: nossa, nós viemos para ensinar ou estamos aqui para aprender a melhor amar? Então, são experiências assim profundas. Nós viemos aqui para ensinar ou estamos aqui para aprender a amar melhor.
Os primeiros anos da nossa missão brasileira iniciaram aqui, no convento de São Francisco. Nestes corredores, salas, quartos e capelas, fomos entendendo quem era o povo brasileiro, sua generosidade e sua vontade de caminhar conosco neste propósito educacional cristão. Houve sim muitos sacrifícios, até porque tudo estava começando. Chegaram no convento dos franciscanos em Olinda e lá elas foram ajeitar o espaço para elas viverem, para elas também começarem a acolher as internas. E houve uma experiência de que um dia elas não tinham o pão para o café da manhã, só havia o café e o leite. O leite porque tinham ganho uma cabra de uma senhora que tinha presenteado-as com uma cabra. E aí elas rezaram e com confiança esperavam que Deus faria um sinal, Deus se manifestaria na sua providência amorosa. E em seguida toca a campainha e era o pão que chegava para elas. A vida missionária é uma vida de mudanças. Do convento de São Francisco, nós fomos acolhidas aqui, onde funcionava o Palácio dos Bispos. A nossa casa definitiva veio somente em 1901, aqui em Ponte do Choa. Daqui, a nossa história se consolidou e se expandiu por todo o Brasil. Então eu vejo assim que as irmãs, elas sempre foram pessoas assim contemporâneas. Elas não eram fechadas em si. Existia, claro, a vida religiosa era mais, vamos dizer assim, monástica, mais de clausura, né? Ao longo dessa trajetória de 125 anos, nós enfrentamos vários desafios. Podemos elencar, dentre eles, uma pandemia no início do século XX, 2 guerras mundiais, diversos contextos difíceis sociopolíticos e econômicos e superamos todos eles. Atualmente estamos vivenciando mais um desafio com essa pandemia e a Rede Damas pôde até se reinventar. E nós nos colocamos como religiosas da instrução cristã neste dinamismo, porque é o Espírito de Deus que nos pede. E nós temos aqui essa expansão do nosso carisma em diversos estados, aqui do Nordeste 5 estados, estamos também no Sul, no Centro-Oeste, no Norte. É uma forma de nós sairmos da nossa zona de conforto e nos colocarmos a serviço de quem precisa. Nós temos, com a graça de Deus, a alegria de nos expandirmos onde existem irmãos mais necessitados. Temos uma fundação recente no Juazeiro da Bahia, estamos também em Rondônia, na região amazônica, que também é um pedido do Papa. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o Evangelho, a vivência, a vida de Jesus, a vivência que Ele nos pede, é para que nós saiamos de nós mesmos. É para que cada dia o outro seja o meu foco, o outro seja a razão da minha vida, do meu existir. Essa paixão por Deus e paixão, né, pela humanidade, e aquela humanidade mais carente em todos os sentidos, materiais, afetivos, espirituais, intelectuais. Pois é, uma graça assim, muito especial para a nossa arquidiocese de Olinda e Recife, poder contar com a presença das irmãs já há tanto tempo, 125 anos, começando lá por Olinda, no convento dos franciscanos, depois passando para o Palácio do Bispo,
e finalmente vindo para Ponte Uchoa, onde se estabeleceram e não ficaram apenas naquele local, onde tem um colégio que de fato é um grande colégio que faz muito bem a nossa juventude pela maneira séria como as irmãs educam na fé. De modo que já escutei assim, muitas coisas bonitas, experiências dos jovens que passaram por lá e que foram muito motivados a viver um compromisso sério, né, com a sua fé, com a sua vocação religiosa. Inclusive, muitas das novas comunidades têm pessoas que passaram, que foram formadas pelas irmãs, damas cristãs. Mas elas não se restringiram apenas ao colégio, mas tem trabalhos sociais maravilhosos, como, por exemplo, lá no Alto Zé do Pinho, onde as irmãs fazem um trabalho social de uma grandeza assim, muito grande, voltado para pessoas carentes, crianças, e isso, para aquela região pobre, é fundamental. O mundo se transforma de forma acelerada, o que exige de nós também atualização e uma revisão constante na abordagem educacional cristã com os jovens. Que papel ganhamos neste contexto do século XXI? Como podemos avançar na multiplicação do carisma? O qual é o maior desafio é a gente permanecer com o carisma nesta situação. Porque Madre Agatha também deixou para nós isso. Ela quer firmeza na fé e adesão ao carisma, qualquer que seja a circunstância. Então, meu desejo é que as irmãs vivam com tal intensidade o seu carisma e a sua missão, que muitas jovens queiram, como elas, abraçar esse carisma de Madre Agatha, que é tão atual e tão necessário, quando a gente vê as juventudes que muitas vezes estão caminhando por esse mundo em busca de alguém que as ajude a encontrar um sentido para a vida. E eu tenho a impressão de que as religiosas da instrução cristã têm como missão ajudar as juventudes nessa busca. É a missão, é a colaboração específica delas para a construção de um mundo melhor. Nossa missão sempre foi a educação dos jovens nas escolas, né? Mas com o decorrer da evolução do mundo, né, de todas as circunstâncias que surgem, né, nós podemos nos revestir de uma nova forma também de educar, né? Então eu formo também dentro da escola, né, a educação como na sala de aula, mas a educação também fora, quando eu parto também para me encontrar com a juventude na realidade que ele vive, né? Olhar para o passado, vivenciar o presente e projetar um futuro causa em mim muita alegria e um desejo enorme de continuar doando a minha vida para Deus em prol desse carisma. Tantas irmãs me precederam, nos precederam enquanto religiosas em situações mais adversas possíveis, foram ousadas, corajosas, mulheres empreendedoras que realmente fizeram a diferença em toda uma sociedade e em muitas gerações, não só de alunos, mas alunos, pais, educadores, ex-alunos e na própria sociedade como um todo. O legado que as religiosas da instrução cristã deixaram e estão deixando é realmente o nosso tesouro, é a nossa essência, que é fazer Jesus mais conhecido e amado, que esse reino de Deus possa se estender cada vez mais através da nossa ação educativa de maneira formal enquanto escola, mas muito mais que isso, através de uma formação sólida nos valores cristãos, na ética, na solidariedade e em tudo isso que compõe o ser humano como um todo. Eu percebo quanto na educação nós temos a possibilidade de colaborarmos na construção do desenvolvimento humano, abrangendo todas as dimensões da pessoa. E também vejo o quanto Deus quer de nós e para nós que os jovens, os adolescentes, as famílias
busquem o que lhes é essencial para a vida, o que traz o verdadeiro sentido para serem felizes, para realizarem seus projetos, mas projetos que sejam promotores de vida para si e para os outros também. Uma sociedade que pede de nós esse compromisso com o bem comum. E eu vejo também nós, como religiosa da instituição cristã, que temos essa missão também de cuidar daqueles que têm tudo, né? Como também nós temos nas nossas escolas, né? Vamos dizer assim, os direitos, né? Mas também dessa preocupação que nós temos com aqueles que não têm, né? Assim, aí eu ressalto aqui também esse trabalho que aqui em Recife é feito com o Centro Social Dom João Costa, né? De quantas crianças e jovens que foram resgatados de sua dignidade, valorizados e que também ingressaram no mercado de trabalho, né? Enquanto diretora do Colégio Damas, hoje, em 2021, após 125 anos, reconheço a responsabilidade que nós todas irmãs temos, todos nós educadores, que é dar continuidade a todo esse legado que foi plantado há 125 anos e pensar e projetar um futuro, deixar também um legado para gerações futuras. E um legado que toca a essência humana, que é a semente da fé nos corações jovens, a base nos valores cristãos, esse fortalecimento do cognitivo e do conhecimento alinhado a um projeto de formação cristã. Então, são esses os desafios, ao mesmo tempo, as responsabilidades que todos nós temos nos tempos atuais. E pensar que a sociedade de hoje carece de algumas coisas que a sociedade anterior tinha, então nós como educadores, como educadoras, temos essa responsabilidade e muito mais do que a responsabilidade, uma missão. A missão de encarnar e revelar a face do Cristo educador e, como diz nas nossas constituições, em quaisquer circunstâncias, teremos sempre o desejo de encarnar a face atual do Cristo educador. E o carisma encanta todo mundo, encanta a gente. E continua encantando.